Boa tarde. Está começando agora o programa Hora do Campo, nesta sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Aqui quem fala é Fanuel Alves, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre guarda responsável e contamos com a presença do professor Dr. Jairo Torres e dos estudantes do curso de Medicina Veterinária, Tailan Martins e Tawane Caroline. Gostaria de fazer a primeira pergunta aos nossos convidados com relação ao tema: o que seria guarda responsável? Boa tarde, Fanuel. Boa tarde a todos os ouvintes da Hora do Campo. Primeiramente, agradecer pelo convite. É sempre uma grande satisfação participar desse programa, que tem uma ótima audiência aqui no município de Bahia região. Então, Fanuel, respondendo a sua pergunta em relação à guarda responsável, na verdade, isso é um termo que vem sendo cada vez mais utilizado dentro dessa relação com os animais, que nada mais é do que um conceito, né? Um conjunto de ideias, um conjunto de regras que devem ser seguidos por uma família quando essa família decide ter um animal de estimação, né? Então, essas regras precisam ser seguidas pela família, orientadas para que a família possa seguir, a fim de garantir a saúde física e mental, a segurança em geral do bem-estar animal desse novo membro da família, né? Então, essa é a ideia de que o animal, ele não é uma posse, um bem que a pessoa tem e pode se desfazer a qualquer momento. Então, esse conceito guarda responsável, daí vem até o termo que nós utilizamos, né? Não é o dono do animal, é o guardião do animal. Ele tem a responsabilidade, a família passa a ter a responsabilidade de guardar esse animal, né? De cuidar desse animal, desde todas as necessidades básicas dele, alimentação, higiene, água, segurança do ponto de vista de abrigo, de moradia, os cuidados médicos veterinários, né? Alguns cuidados assim extremamente importantes que a gente vai falar ao longo desse programa, como por exemplo a castração super indicada, vermifugação, né? Que é combater os vermes ali, que muito frequente em nossa região. Ter a ideia, a consciência que é uma responsabilidade que quando se assume de ter um animal, é uma responsabilidade para toda a vida do animal. O animal não é um brinquedo que a pessoa pode querer brincar hoje e daqui a uma semana não querer brincar mais e largar esse animal na rua. Então, guarda responsável é esse termo geral, que dá essa ideia de responsabilidade, né? Daí o nome guarda responsável, de responsabilidade que uma família tem ao assumir, ao adotar um animal. É isso. Obrigado, professor Jairo. E ainda nesse sentido, eu pergunto aos nossos convidados: qual a importância da prática da guarda responsável? Então, boa tarde, Fanuel, boa tarde aos nossos ouvintes. Gostaria também de agradecer ao convite, é muito importante essa troca de conhecimentos. Em relação à sua pergunta, então, a prática da guarda responsável, ela muito, então, vai contribuir para que os nossos animais, eles estejam em boas condições adequadas de bem-estar. Então, assim, existem alguns fatores que demonstram se o animal está tendo ou não esse bem-estar. Então, o animal, ele tem que estar livre de qualquer fome ou sede, ele tem que estar livre de qualquer desconforto, livre de dor ou doenças, ele tem que estar livre, né, para expressar o comportamento natural, e também tem que estar livre de qualquer tipo de medo ou de estresse. O tutor, né, que vai oferecer aí essas condições de criações adequadas para seus animais, então ele vai possibilitar, então, que esse animal não tenha doenças, inclusive as zoonoses, né, que são doenças que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos. Obrigado, Tawane, pela explicação. E falando agora um pouquinho sobre zoonoses, quais doenças podem ser consideradas zoonoses?
Boa tarde, Manuel. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, como foi dito, as zoonoses elas são aquelas doenças que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos. Então, a raiva, por exemplo, ela é uma doença que pode ser transmitida através da mordedura de morcegos e cães infectados. Leptospirose, que é conhecida como a doença do rato. A esporotricose, que é uma doença causada por fungo, é uma doença que acomete normalmente felinos, mas pode acometer também seres humanos. A leishmaniose, que é conhecida também como calazar, inclusive é uma doença muito importante aqui na região oeste, também na Barra. Ela é transmitida pelo flebótomo, conhecido como mosquito palha, mas o cachorro ele pode participar do ciclo de disseminação dessa doença. Então, esses são alguns exemplos das possíveis zoonoses que podem acometer humanos e animais. Manuel, se você me permite, só complementar a resposta de Tailan, ele deu aí, citou vários exemplos de zoonose nessas doenças, e aí, como ele bem disse, são doenças que transitam ali do ser humano para o animal. Então, a partir do momento que se dá essa relação entre o ser humano e o animal, e essa relação precisa ter, né, dentro do conceito de guarda responsável, aumenta a importância dessas zoonoses, porque você está trazendo um novo membro para o seu ambiente familiar, e aí precisa seguir aquelas regrinhas de guarda responsável que eu comentei, para que o animal não venha adoecer, por alguma dessas aí que Tailan citou, e aí, consequentemente, o animal não adoecendo, ele não vai apresentar um risco para a sua família ou para a sociedade de uma maneira geral. Então, o conceito de guarda responsável está muito relacionado à ideia do combate às zoonoses, partindo do princípio que animal bem cuidado, ele não vai adoecer ou vai adoecer muito menos e, por consequência, essas doenças que são problemas para os seres humanos vão também diminuir. Então, são conceitos que estão muito relacionados. Eu pratico as ações de guarda responsável com os animais e, por consequência, eu estou combatendo essas doenças, tá bom? Então, isso aí eu gostaria de deixar bem claro, assim, para os nossos ouvintes, o quanto são conceitos importantes, né? Eu não tenho como combater zoonoses, prevenir essas doenças, sem cuidar adequadamente dos nossos animais. Era isso que eu gostaria de enfatizar. Obrigado. Obrigado, professor Jairo. Obrigado, Tailan. E ainda nesse sentido, o professor Jairo já trouxe uma explanação bem aprofundada. E eu pergunto, para ficar mais claro para os nossos ouvintes, né? Além do que foi falado pelo professor Jairo, como essa guarda responsável ela pode contribuir ainda mais para prevenir essas doenças? Bom, então, o termo guarda responsável é bastante importante falar sobre isso, que esse termo ele é voltado para os nossos animais de companhia, então, nossos cães e gatos. Como o professor Jairo já mencionou, se a gente garante, então, boas condições de criação desses animais, se o tutor leva os seus animais para o veterinário com frequência, se eles estão bem vacinados, vermifugados, esses animais, então, vão ter suas chances de adoecerem reduzidas. Ou seja, se eles não ficam doentes, então eles não vão transmitir outras enfermidades para os outros animais, bem como não vão transmitir doenças para os seres humanos. Então, a prática da guarda responsável ela vai influenciar tanto no bem-estar humano quanto no bem-estar animal. Ainda sobre essa temática de guarda responsável, quais pontos podemos discutir? Então, essa temática, ela pode abranger vários fatores. Esses fatores estão relacionados à melhoria da qualidade de vida dos animais e dos seres humanos. E como exemplos desses fatores, a gente pode citar o acesso a banho, verificar se esse animal toma ou não banho e se toma, qual a frequência que esse animal recebe banho, vacinação e vermifugação, verificar se esse animal recebe as doses em quantidade adequada, em repetições adequadas, se tem acesso ao veterinário, se é um animal castrado, e dentro da castração a gente pode discutir prevenção de doenças e o controle de natalidade. Na alimentação também, que é outro fator, a gente discute se a qualidade e a quantidade de alimento que é fornecido para esses animais é adequada para garantir que esse animal esteja em bom estado nutricional. Manuel, só complementando, então, mais alguns, Tailan citou bem os exemplos ali, pensando, vamos dizer, nos cuidados diretos com os animais, mas eu diria assim, tem alguns cuidados, complementando, indiretos, que muitas vezes precisam ser pensados antes de adotar um animal.
desde quais as condições que eu posso oferecer de moradia, né, de guarda, de abrigo para esse animal. Tem animais que de porte maior, né, que crescem, animais que chegam a um tamanho maior, obviamente vão precisar de mais espaço. Então, será que eu, na minha residência, eu consigo oferecer esse espaço? O animal ele vai viver em média aí 12, 10, 15 anos, né, se bem cuidado. Então, eu estou disposto a, nesse período, ser o responsável por esse animal. Então, são perguntas, assim, são ideias que são extremamente importantes serem pensados, né? Tem raças, pensando principalmente em cães, que são mais ativas, que precisam praticar exercício. Então, eu, enquanto, né, membro da família, ou a família como todo, está disposto a promover esse exercício, ou seja, passear com esses animais regularmente, e aí o passeio adequado não é se soltar o animal na rua. Então, também são questões que eu diria assim, mais indiretas, mais subjetivas, que precisam ser pensadas, precisam ser refletidas pela família antes de tomar essa decisão de se responsabilizar por um animal. Isso mesmo, professor Jairo, bem colocado. Guarda responsável, quando você acaba acaba cuidando de um animal, o indivíduo ele tem que ter em mente que aquele animal vai ser dependente dele por um longo período. E, nesse sentido, eu pergunto sobre o acesso ao banho, que eu acho que é bastante importante e que foi falado anteriormente. O que os nossos ouvintes precisam saber sobre o acesso ao banho desses animais? Bom, então, a quantidade de vezes que um animal ele toma banho influencia na sua qualidade de vida. Então, o animal não pode nem tomar muitos banhos e nem poucos. Tem que haver um equilíbrio. Se a frequência de banho, então, ela é baixa, esse animal, então, ele está predisposto ao aparecimento de ectoparasitas, como as pulgas e os carrapatos. Além disso, aqui na cidade de Barra, é uma cidade muito quente, que fica na região oeste da Bahia, então a frequência de banhos baixo faz com que o animal sofra com a elevação dessa temperatura. Como também, se o pet, né, se o animal ele toma banho muitas vezes, mais do que o recomendado, ele pode desencadear problemas dermatológicos, como problemas de pele desenvolvidos, né, por fungos, ácaros e bactérias. Além disso, o pelo dos animais, eles vão se manter saudável através de uma fina camada de gordura, que recobre os fios. E o excesso desse banho, então, ele vai remover essa camada protetora e vai deixar os pelos sem nenhum brilho e fracos, que vai desencadear regiões sem pelo, né? Regiões de alopecia. Hoje, nós sabemos, então, que a frequência de banho recomendada para os cães é de cerca de uma vez a cada 15 dias. Já para os gatos, pode ser uma vez a cada mês, então, mensalmente. Só que os gatos, eles têm um difícil manuseio, né? Alguns gatos são mais arredios. Então, se não existe essa frequência, não tem problema. Porque, diferente dos cães, os gatos, eles fazem uma autolimpeza através de suas lambidas. O importante é que o tutor, ele fique de olho, né, se o animal está apresentando algum carrapato e alguma pulga, para assim eliminar. Um outro ponto importante a ser abordado é sobre os produtos que são utilizados no banho do animal. Então, perfumes, shampoos, condicionadores, sabões em gerais. É comum, né, pode acontecer da gente encontrar alguns casos de tutores que dão banhos em seus animais com produtos de seres humanos. Só que esses produtos, eles são fortes em sua composição e isso pode desencadear alergias na pele do animal. Além disso, o sistema olfatório do cão, ele é bastante desenvolvido, né? Dos animais é bastante desenvolvido. E com isso, pode desencadear, então, alergias respiratórias, devido a esses produtos serem de formulações para humanos. Então, o mais indicado é que, ao dar banho em seus animais, utilize produtos diretamente para os pets. Esse é um ponto que chama muita atenção, né, o banho. Como existe, né, essa necessidade de higiene nossa, enquanto ser humano, tomar o banho diário, as pessoas tendem a achar que os animais precisariam tomar esse banho diário, mas é importante, como Tawane foi perfeita na fala dela, que são características diferentes, depende do pelo,
E aí, assim, de uma maneira geral, né, pensando de uma maneira geral, se recomenda essa frequência de 1 mês para os cães, a cada 1 mês um banho para os cães, ou perdão, deixa eu corrigir aqui, a cada 15 dias para os cães e a cada 1 mês para os gatos. Mas isso também é flexível, né? Eu dei um banho hoje no meu cão, daqui a 2, 3 dias meu cão caiu na lama, enfim, se sujou todo, eu vou esperar mais 1 mês para dar o banho? Não é isso. É uma frequência média, né? E aí vai havendo adaptações de acordo com a necessidade, o animal se sujou demais. O ponto que a gente quer passar é que a frequência de banho nos animais não é a mesma que a frequência de banho nos seres humanos, né? E aí esse parâmetro que a gente dá, 1 mês para cães, toda hora eu estou falando errado, 1 mês para gatos e 15 dias para cães é uma média que é sugerida para que o tutor, o guardião, possa se organizar e deixar seus animais limpos e higienizados, mas também respeitar as características e necessidades desses animais. Obrigado. Agora que sabemos um pouquinho mais sobre o acesso ao banho, que é bastante importante, né, para essa qualidade de vida desse animal, porque se for em grande quantidade, pode acabar trazendo malefícios, né, para esses animais. Outro ponto importante a ser comentado é a vacinação e a vermifugação, correto? Isso mesmo, Fanuel. Vai ser justamente esse processo de vacinação e vermifugação que vai prevenir a ocorrência de doença nos animais, inclusive a zoonose que a gente comentou anteriormente. Para essa vacinação, então, é necessário que a gente siga um protocolo vacinal, né, um programa vacinal de forma adequada, sem pular nenhuma dose, né, com a quantidade de antiparasitário, por exemplo, uma quantidade adequada. E aí entra um outro ponto muito importante de ser abordado, que é o acesso dos animais ao veterinário. Infelizmente, a gente tem uma cultura de só levar o animal para o veterinário para ser tratado. Só que temos que lembrar que, além de tratamento, o veterinário também oferece prevenção. Então, levar esse animal com a frequência adequada, né, que é recomendada pelo menos 2 vezes ao ano, vai justamente prevenir a ocorrência dessas doenças, não só tratar. E também vai ser esse profissional que vai determinar qual é o melhor protocolo vacinal ou antiparasitário que precisa ser administrado nesse animal para garantir que esse animal esteja realmente imunizado. Então, seguir corretamente esse protocolo com as doses adequadas vai garantir que esse animal esteja realmente protegido. Outro ponto importante a ser comentado é sobre alimentação. Muitos tutores acabam dando alimentação de humanos, né, o resto de comida para esses animais. Mas aí fica uma dúvida. Essa alimentação, ela influencia na qualidade de vida desse animal? Um ótimo ponto a ser abordado, Samuel. Então, todos nós sabemos que a alimentação é de suma importância, tanto na sobrevivência humana como na sobrevivência animal. E dar o alimento ao animal não garante que ele esteja bem nutrido. Então, o tipo e a qualidade do alimento ofertado vai refletir na qualidade de vida desse animal. Então, como você disse, ainda hoje muitas pessoas têm o costume de dar restos de comida, de prato para os seus animais, então restos de comidas de geladeira também, né, alimentos mais velhos, e os alimentos humanos, eles têm alguns condimentos que fazem mal à saúde animal, como, por exemplo, o alho e a cebola, que são alimentos bastante tóxicos para os nossos cães e gatos, que podem levar até mesmo à morte deles. Então, o melhor para evitar problemas alimentares é oferecer somente a ração, que já contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do animal. E aí muitos tutores perguntam, eu tenho um cão e um gato em casa, eu posso comprar uma ração para eles dois? E a resposta é não. Então, a ração de cão tem que ser para cão e a ração de gato tem que ser para gato. Por quê? A formulação das rações, elas são feitas de acordo com a necessidade de cada espécie. E aí, complementando ainda essa fala de Tawane, tem alguns pontos, assim, né, que sempre quando a gente conversa com os tutores, os guardiões, eles comentam, mas meu animal não gosta de ração. O que acontece? A comida nossa, né, dos seres humanos, ela é uma comida bem temperada, né, em geral, com quantidade grande de sal, de gordura, que não é, muitas vezes, nem saudável para a gente. Para os animais, muito menos. Então, o animal que está acostumado a comer essa comida de humano,
com bastante gordura, sal, de fato ele sente, quando vai fazer essa mudança, essa transição para a ração, ele sente. Dificilmente um animal que está acostumado com comida humana, você oferece ração, mesmo que seja aquela ração premium, de qualidade total, ele vai gostar de cara. Porque é a gente, né? Imagina a gente, quem já teve a experiência, sei lá, de ficar internado no hospital, que come a comida do hospital e diz, comida insossa, sem gosto. Por quê? Porque é uma comida que tem uma redução no sal, uma redução na gordura, é uma comida saudável, muito mais saudável, mas em compensação perde um pouco no gosto, é a mesma coisa. A ração ela é extremamente saudável, adequada, balanceada para o tipo de animal, porém, em termos de sabor, ela não, vamos dizer, não é tão atrativa. Então, o que a gente recomenda é que aquele tutor que, principalmente quando adota um animal, e esse animal de rua, né, que estava acostumado a essa comida desbalanceada, faça uma transição. Comece a colocar a ração aos poucos, junto com a comida, da alimentação humana mesmo, e o animal vai readaptando o paladar dele para essa comida, essa ração balanceada, saudável para ele, né? Então, assim, é um processo de transição. E uma outra coisa importante que eu gostaria de comentar em relação às rações, né? É que existe ração e ração, né? Então, tem as prêmios, que normalmente tem um preço mais elevado, nem sempre é acessível para a população em geral, mas e aí tem aquelas outras, uma qualidade um pouco inferior, não tem problema, assim, dá para oferecer. O cuidado que a gente pede é que essa ração, independente do valor dela, ela seja acondicionada corretamente, né? Você não pode ter uma ração que vai estar tomando chuva, tomando sol exposto direto, ou que, porventura, fique aberto lá e passe barata, passe rato. A gente precisa pensar assim, que é o mesmo cuidado que a gente teria com a comida nossa para a nossa família, né? Então, são alguns aspectos que precisam ser pontuados também, que normalmente são dúvidas que sempre os tutores têm. Vocês comentaram anteriormente sobre castração, assumo um pouco mais dessa importância, mas assim, falando de castração, o que é importante que os nossos ouvintes e aquelas pessoas que pretendem ou que têm animais que ainda não foram castrados, elas necessitam saber? Então, a castração ela tem uma série de benefícios, né? Dentre os principais, a gente pode citar tanto a prevenção de doenças, como também a prevenção da apropriação. Quando a gente fala de prevenção de doença, a gente tem dado que mostra que animais que são castrados são animais que fogem menos, são animais que ficam menos agressivos. Então, isso vai contribuir para que não ocorra lesões nesses animais, que servirão de porta de entrada para algum patógeno, né, que levará esse animal a uma doença. Então, se é um animal que foge menos e briga menos, ele vai estar menos susceptível a essas brigas, a esses patógenos que podem ter antes da briga. Outra doença que a gente pode comentar é o câncer de útero, que ele vai ser evitado nas fêmeas, né, quando ela passar por esse processo de castração, justamente porque esse órgão vai ser removido. E o benefício principal da castração, que envolve a não procriação, né, a partir do momento que esse animal é castrado, a sua capacidade reprodutiva vai ser interrompida, e isso tem um impacto muito grande, por exemplo, aqui na Barra, que a gente vê muitos animais nas ruas. Se a gente tem muito animal na rua, e esses animais, a maioria não é castrada, o que vai acontecer é uma reprodução descontrolada. E aí, com isso, a gente vai ter ainda mais animais nas ruas, né? Então, vai ser uma bola de neve, essa associação de muitos animais nas ruas com animais não castrados. Então, a castração, além de evitar doenças, ela tem esse potencial para contribuir que o número de animais abandonados ele não aumente. E aí nós temos algumas possibilidades, né? Por exemplo, quando uma fêmea emprenha, se essa fêmea for um animal de rua, esses animais, esses filhotes, vão permanecer na rua também. E quando é uma fêmea que tem tutor, mas é uma fêmea semi-domiciliada, né? Uma fêmea que tem uma casa, talvez esse tutor vai dar um destino correto para esses filhotes, mas se esse tutor não tiver condições de manter o filhote e a mãe, é possível que esses filhotes sejam abandonados. E aí aumenta o número de filhotes abandonados nas ruas.
Manuel, complementando, esse, sem dúvida alguma, é um dos temas mais importantes dentro dessa ideia de guarda responsável, né? A castração, ela é fundamental, né? A gente precisa partir da ideia que o animal, ele não tem consciência em termos reprodutivos, né? Do impacto da reprodução. E aí ele segue o fisiológico, então a fêmea entra no cio, os machos vão fazer aquela corte, né, que a gente vê diariamente aí nas ruas, vários cães machos atrás de fêmeas, e aquilo, a consequência a gente já bem sabe, isso é visível no município de Barra, é a quantidade de animais de ruas e todos os impactos negativos que essa quantidade traz. Então, a castração é essencial, indispensável, é um dos pontos mais importantes nesse processo. É claro que tem ainda algumas limitações culturais. Meu animal vai perder a virilidade, não vai ser mais, não vai ficar ativo, tal. Assim, são algumas coisas que são passadas, né, culturalmente, que não se provam. Não é bem assim. É claro que tem sim uma mudança do animal, porque ele pensando principalmente em machos, ele vai perder muito daqueles hábitos de sair urinando, marcando o território, porque são características relacionadas à produção hormonal que ele não vai ter mais. Mas, assim, quando a gente coloca na balança, de um lado, pontos positivos da castração, muitos, Tailan já falou, e de outro lado, esses pontos, vamos dizer assim, que mudam o comportamento do animal, sem dúvida alguns pontos positivos são imensamente maiores, sobretudo quando a gente pensa numa condição de sociedade, né? De convívio em comum ali, que o meu animal não castrado vai se reproduzir e impactar negativamente no meu vizinho, nos vizinhos ali da minha rua, e todo um prejuízo da sociedade é um todo. Então, esse ponto é essencial. A gente sabe que tem algumas limitações para a castração, né? Porque aí a gente precisa ter os profissionais adequados, o médico veterinário, precisa ter uma estrutura mínima, que durante muito tempo Barra não teve essa condição. É importante ressaltar, né? Quem queria castrar o seu animal tinha que levar para Irecê, para Barreiras. Hoje nós nós já temos essa possibilidade no município. A pandemia tem limitado um pouco as ações, né? Mas nós temos a possibilidade de castrar, e aí a gente tem trabalhado, inclusive, para buscar parceria com a prefeitura. Em breve a gente espera trazer boas notícias em termos dessa possibilidade de castrar esses animais. E assim, é um trabalho lento, né? Não é dizer que eu vou começar a castrar hoje e vai resolver o problema, até porque tem muitos animais, mas é algo que, sem dúvida alguma, precisa começar, né? Porque a tendência é só aumentar o número de animais de rua. Bom, agora que foi relatado pelos nossos convidados, né, sobre os riscos, né, que animais com acesso à rua, eles podem ser acometidos, como a questão de estarem mais expostos a doenças, esses animais que são livres, esses cães e gatos, né, que têm um livre acesso às ruas, eles podem aumentar o controle, ou a quantidade de animais, né, que vivem nessas ruas, e isso pode trazer grandes problemas, né, quando tem essa quantidade de animais ali. Além desses pontos, existe mais algum que vocês podem comentar com relação aos riscos desses animais que possuem livre acesso às ruas? Bom, existe sim. Além das disseminações das doenças e do aumento do número de cães e gatos errantes, os animais que têm acesso livre à rua, eles estão propensos, então, a atropelamento, agressões, intoxicações em gerais, além de que eles podem ser envenenados e também podem acabar ficando presos em algum local e não conseguir sair, e isso fazer com que eles não tenham comida nem água, não tenham acesso nem à comida nem à água. E outras inúmeras situações podem acontecer, visto que eles ficam desprotegidos. Existe um estudo, né, um dado, que demonstra justamente que os animais que têm acesso livre à rua, que sem acompanhamento de seus tutores, eles vivem cerca de 3 a 4 anos, enquanto aqueles que têm acesso livre, que
que têm acesso à rua somente em companhia de seus tutores, eles vivem cerca de 15 anos. Então, o que podemos ver é que aqueles animais, né, que saem à rua sem companhia nenhuma, totalmente desprotegidos, eles vivem de 10 a 11 anos a menos do que aqueles que só saem acompanhados. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos ouvintes da Grande Rio FM, estamos de volta com o programa A Hora do Campo. E hoje estamos falando sobre o tema Guarda Responsável. E contamos com a presença do professor Dr. Jairo Torres e dos estudantes do curso de Medicina Veterinária, Tailan Martins e Tawane Caroline. No bloco anterior foi falado um pouco sobre guarda responsável com relação ao que é a guarda responsável e as práticas implicadas com relação a esse tema. E agora, considerando tudo que foi dito, já foi realizado algum estudo aqui em Barra sobre guarda responsável? Eu pergunto aos nossos convidados. Ótimo, Fanuel. Sim, veja que é um tema geral, assim, né, que vai abordar vários aspectos da saúde dos animais e da relação que esses animais têm com os tutores, enfim. Então, um tema super importante quando a gente pensa em animais de companhia. E, infelizmente, em Barra, assim, o que a gente percebe, né, visualmente, é que tem várias situações por questões culturais, por questões históricas, que vão de encontro, ou seja, são contrários um pouco ao que nós estamos comentando aqui como sendo o ideal. Então, em 2019, nós iniciamos um trabalho para fazer um levantamento sobre a quantidade desses animais, né, cães e gatos, a quantidade aproximada desses cães e gatos que são domiciliados e semidomiciliados, isso pensando na zona urbana da cidade, tá bom? A gente não conseguiu abranger o município todo, mas só a zona urbana. E também, junto com esse levantamento da quantidade, a gente aplicava um questionário com algumas perguntas sobre como se dava essas práticas. E aí, assim, a gente achou alguns dados interessantes, que, de certa maneira, confirmam a impressão que a gente tem em relação ao que nós presenciamos diariamente na rua, mas também muito importante esses dados que nos dá informações relevantes para pensar agora em estratégias de estar melhorando essa situação, né? Nós entendemos que não existe guarda responsável sem educação, sem esse processo amplo de educação, né? Que é isso que nós estamos fazendo aqui, informar o público, mostrar o impacto de determinadas ações, o quanto isso pode ser ruim para o animal, o quanto isso pode ser ruim para a sociedade. Então, trazendo essas informações, e aí são estratégias, a partir desse levantamento que nós fizemos, que a gente também tem ideia de continuar com essas estratégias de educação, de promoção da saúde, né, de promoção dessas informações. Para ficar mais claro para os nossos ouvintes, vocês poderiam explicar melhor o que seriam esses animais domiciliados e semidomiciliados? Então, os animais de companhia, que como exemplo temos os cães e os gatos principalmente, eles podem ser classificados em domiciliados, semidomiciliados e errantes. Domiciliados são aqueles animais que possuem tutor, possuem residência, e o acesso à rua é sempre controlado, né? O tutor está sempre acompanhando esse animal. Diferente do semidomiciliado, que é um animal que também tem tutor, também tem residência, mas o acesso à rua é livre. Então, esse animal passa boa parte do dia nas ruas sem acompanhamento do tutor. Os animais errantes são os ditos animais de rua. E aí temos uma subclassificação nessa classificação de animais errantes, que é os animais comunitários, que são animais que também não têm casa, nem tutor fixo, mas o bairro, ali, as pessoas da comunidade auxiliam na manutenção desse animal, seja dando alimento ou água, mas esse animal ainda não tem uma residência fixa. O professor Jairo falou anteriormente sobre o estudo que vocês realizaram aqui na cidade de Barra. Vocês poderiam falar para a gente um pouquinho mais sobre a importância de conhecer o levantamento da quantidade de cães e gatos domiciliados e semi-domiciliados aqui no município? Então, é bastante importante, visto que
conhecer a quantidade de animais que possui na cidade de Barra vai auxiliar, então, as vigilâncias sanitárias e epidemiológicas em seus planejamentos. Como, por exemplo, quando eles forem planejar uma campanha de vacinação, então eles vão ter noção de quantos animais vacinados tem ou não na cidade de Barra, na área central, e também eles vão ver, né, esses dados e vão verificar se a população está bem conscientizada em relação à temática guarda responsável e também sobre a questão do bem-estar animal. Então, saber sobre o quantitativo, né, desses animais é bastante importante nesses quesitos. Ainda sobre o trabalho que vocês realizaram, quantos animais foram contabilizados? Na nossa pesquisa, a gente contabilizou cerca de 3.707 cães, 2.634 gatos, e aí nos dá um total de 6.341 animais domiciliados e semi-domiciliados. E a gente reforça que esses dados foram aqui para a zona central, né, para a zona urbana do município. Isso, e aí, complementando, né, que o pessoal pode achar estranho, só essa quantidade de animais é importante rapidamente se comentar. Primeiro, como é que a gente fez esse levantamento, né? A gente focou só na zona urbana, né, zona central aqui, e aí a gente fez, a partir de cálculos estatísticos, uma amostragem e fez esse levantamento perguntando realmente aos moradores sobre a presença de cães e gatos. Mas a gente só contabilizou esses animais que nós estamos chamando de domiciliares e semi-domiciliares. Os animais errantes, esses animais de rua, que não tem uma pessoa ali que se responsabiliza diretamente, não foi contabilizado, e nem também contabilizado dos animais da zona rural, né, dos povoados, que a gente sabe que tem uma quantidade muito maior. Então, esse levantamento, ele precisa deixar claro que tem esse recorte, né, só esse grupo aí de animais que tem ali um contato direto com a população, até porque as outras informações que nós buscamos obter nessa pesquisa precisavam que as pessoas conhecessem ou tivessem ali informação dessa relação com os animais. Ainda nesse estudo realizado por vocês, em relação aos hábitos de bem-estar animal, qual a frequência de banho que os tutores aqui na cidade de Barra costumam dar aos seus cães e gatos? Bom, então, durante nossos estudos, nós observamos que a maioria, né, cães, eles tomavam mais banhos do que o indicado. Então, dos 366 animais que nós estudamos, 159 tomavam mais de um banho a cada 15 dias. E alguns tutores também relataram dar banhos todos os dias em seus animais. Nós vimos relatos, né, de pessoas falando que davam banhos diariamente em seus cães, principalmente, né, em relação aos gatos, porque eles dormiam em suas camas. Então, se eles tomavam 3 banhos por dia, eles também davam 3 banhos por dia nos seus cães. E a gente sabe quanto isso é preocupante, visto que, como já foi mencionado, podem causar, né, o excesso de banho pode causar diversos problemas dermatológicos nos seus animais. Bom, falando ainda sobre o trabalho de vocês, quando se fala de vermifugação e vacinação desses cães e gatos aqui da cidade, quais foram os resultados que vocês obtiveram? Nós observamos que cerca de 80% dos cães e 36% dos gatos receberam pelo menos uma dose de vacina. Só que aqui entra aquele ponto que foi discutido no primeiro bloco, que é apenas uma dose de vacina não vai garantir que esse animal esteja imunizado. É importante seguir todo o protocolo vacinal de forma a garantir que esse animal esteja realmente seguro. Quando a gente analisou quais animais realmente receberam todas as vacinas, né, cumpriu esse protocolo vacinal, esse número reduziu bastante. Então, apenas 28% dos cães e somente 9% dos gatos possuíam um protocolo vacinal completo. Quanto à vermifugação, a gente percebeu que a taxa de animais vermifugados foi de 65% para cães e apenas 18% para gatos, o que reflete que os cuidados que os tutores têm com o gato é bem inferior quando comparado com os cuidados que temos com os cães. E isso está muito ligado ao fato de que a gente cresce acreditando que os animais, que os gatos são animais mais resistentes, né? Só que isso não procede. São animais que também necessitam desses cuidados com a sua sanidade, precisam seguir esse protocolo vacinal, protocolo antiparasitário, para garantir que ele esteja em bom estado de saúde.
Dois pontos importantes em relação a esses dados aí para discutir é que esse maior cuidado, né, com os cães em relação aos gatos já se encontra assim, em outros estudos, né, no Brasil afora, em outras regiões, um pouco dessa questão cultural e também da dificuldade, né, o gato ele tem sim um comportamento mais independente, isso nem sempre a relação é tão próxima como é com os cães, e então isso é uma característica que eu gostaria de pontuar. E a outra situação muito importante é, quando nós fizemos a pergunta, né, a respeito da vacinação, então a gente não especificava qual o tipo de vacina. Existem diferentes tipos de vacinas, assim, vacinas para combater, controlar diferentes tipos de doença. Então a gente fazia uma pergunta geral, e aí a gente teve esse dado, né, a maioria, os cães, 80% foram vacinados, só que a gente imagina que essa vacinação é somente com a antirrábica, que é aquela que é oferecida gratuitamente pelo serviço de saúde. Mas existem várias outras vacinas muito importantes que combatem doenças importantes que, infelizmente, não são tão oferecidas e está relacionado ao acesso que esses animais têm ao médico veterinário, que é quem vai indicar essas vacinas. Professor, só tocou um ponto importante. Médico veterinário. Os cães e gatos do município geralmente são levados ao veterinário? Bom, então, durante nosso estudo, né, de agosto a novembro de 2019, nós registramos que 151 animais eram levados ao veterinário e 215 não. Uma porcentagem, então, de 59,3% dos cães e 17,5% dos gatos, que recebiam algum tipo de atendimento veterinário. Vale ressaltar que recentemente foi aberta uma clínica veterinária na cidade de Barra. E anteriormente a isso, os tutores procuravam bastante casa agropecuária e atendimento veterinário em outras cidades, como Xique-Xique e Irecê. Além disso, o Hospital Provisório da UFOB, ele realiza alguns procedimentos com horários marcados. Então, era esse o contato com o veterinário que a população tinha até o momento que foi realizado o estudo. Anteriormente, vocês comentaram que foram contabilizados mais de 6 mil animais. E aí eu pergunto, todos eles foram avaliados? E quantos animais castrados existem? Ótima pergunta. A gente não fez uma análise desses mais de 6 mil animais, nós fizemos uma análise amostral, ou seja, nós pegamos uma parcela desses animais e estudamos a respeito da guarda responsável. Então, foi uma população total de 366 animais que foram estudados, e em relação à castração, nós verificamos que apenas 13 animais desses 366 eram animais castrados. E aí nós tivemos, em relação às fêmeas, apenas 4 cadelas castradas, e nenhuma das gatas que a gente estudou era castrada. Em relação aos machos, somente 4 cães e 5 gatos passaram por esse processo de esterilização. Então, aí nós temos, considerando essa população total de 366 animais, que 353 possuíam potencial reprodutivo. E isso, associado ao fato de que muitos desses animais tinham acesso livre à rua, impacta naquele problema que já comentamos, que é a superpopulação de animais errantes. Falando de Barra, como a castração ela influencia na quantidade de animais aqui no município? Então, a castração ela vai influenciar diretamente na taxa de natalidade. Aqui no município, parte dos animais, como já foi falado, eles têm acesso livre à rua, onde pelo menos cerca de 30% dos cães e 54% dos gatos têm esse acesso. E isso, então, vai favorecer bastante na reprodução descontrolada e, consequentemente, no crescimento do número de animais jovens. Ainda com relação ao estudo de vocês realizado em Barra, qual a média da idade dos cães e gatos da cidade? Foi observado que a maioria dos animais ele tem idade entre 1 e 3 anos, e quando analisamos quais animais eram mais idosos, a gente percebeu apenas 3 cães que tinham idade superior a 15 anos. E aí isso mostra que na cidade de Barra é pouco frequente esses animais com idade elevada, né? E isso pode estar associado justamente ao fato de que a maioria dos animais possuem acesso livre à rua, e aí ficam sujeitos aos já comentados problemas de atropelamento, envenenamento, então possíveis acidentes que reduzem a expectativa de vida desses animais. E em relação, outro fato que pode contribuir para esse dado de que a idade dos animais entre 1 e 3 anos
é o descontrole reprodutivo também, que vai impactar em mais animais nascendo, né? Então, isso aumenta a taxa de natalidade e reduz essa média da idade observada nos animais aqui do município. Bom, diante do que viemos falando no programa de hoje, foram nossos convidados explanaram muito bem sobre a questão do processo de guarda responsável, que ela se inicia muito antes da adoção do animal, onde a pessoa tem que se planejar antes, ela tem que ver com seus familiares, ela tem que observar se ela tem as condições necessárias para manter aquele animal. E eu pergunto aos nossos convidados, existe algum passo a passo que deve ser analisado antes de querer um animal? Sim, podemos dizer que existe um manual de guarda responsável com alguns passos que devem ser seguidos antes da gente decidir ter um animalzinho em casa. Então, citando para os nossos ouvintes alguns principais passos, nós temos que, como o professor Jário já mencionou, que o animal ele costuma viver 12 anos, 12 a 15 anos. Então, o tutor, né, a pessoa que for adotar, tem que saber que esse animal vai viver esse tanto de tempo e se ele vai ter condições de manter esse animal. Além disso, é importante perguntar à família se eles estão dispostos a ter esse animal em casa, além de ver sobre a questão do espaço que tem em casa. Então, se você quer um animal grande, seu apartamento, sua casa vai ter um tamanho adequado para esse animal expressar seu comportamento natural, para ele correr, para ele ser feliz. Além disso, evitem comprar animais, porque alguns animais eles são utilizados para reprodução em cativeiro. Então, sempre coloquem como opção a adoção de animais, porque muitos estão em lares e estão precisando de adoção. Como também é importante, além de lembrar da saúde física do animal, garantir também um abrigo, um alimento e as vacinações sempre em dias. E também é importante sempre levar o animal ao veterinário. E, além disso, né, em questão também, além da saúde física, também temos que pensar na saúde psicológica e emocional do animal. Então, ele precisa de carinho, atenção e um ambiente adequado. Nossa, muita coisa importante foi comentada no programa de hoje, viu? Mas agora, gostaria de passar a palavra para os nossos convidados para fazerem suas considerações finais com relação ao tema discutido. Bom, então, para finalizarmos, gostaríamos de agradecer a toda a população de Barra que nos receberam em suas casas. Foi um momento de muito aprendizado. Muito obrigada mesmo, pessoal, onde nós tivemos trocas de vivência com a população. E, além disso, nós gostaríamos de ressaltar que as pessoas entrevistadas, a grande maioria, elas se colocaram à disposição de participar de futuras pesquisas. Então, muito obrigada mesmo pela atenção conosco. Reitero os agradecimentos, né? Foi uma ótima experiência. Agradeço também ao FOB pela oportunidade, né, de tornando esse projeto possível, bem como a população que nos atendeu. E aproveito para agradecer também o espaço aqui no programa, que esse espaço nos permite dar um retorno para a população. Justamente porque quando a gente estava fazendo a pesquisa, nós informamos que iríamos ver um meio de dar esse retorno com os resultados encontrados, e o programa está servindo com uma comunicação, né, entre a gente e a população que ficou ansiosa por esse resultado. É isso, agradecer mais uma vez ao espaço, é um prazer sempre estar contribuindo, a gente está à disposição. Esse é apenas um primeiro passo, né? A maioria das orientações, das instruções que passamos aqui, são questões que afetam culturalmente, né, o hábito das famílias. Então, a gente sabe que não é algo que muda assim da noite para o dia. Mas é importante que a gente já se atentar, já iniciar esse processo, porque é algo que vai impactar positivamente na saúde dos nossos animais, consequentemente na saúde da nossa família e na saúde da população em geral, né? Animais saudáveis, tem famílias saudáveis, tem a cidade saudável. É essa a mensagem finalizada que nós gostaríamos de passar. Muito obrigado. Bem, pessoal, já estamos chegando ao final do programa A Hora do Campo e gostaria de agradecer a presença do professor Dr. Jairo Torres e dos estudantes do curso de Medicina Veterinária da UFOB, Tailan Martins e Tawane Caroline. Deixamos também os nossos agradecimentos ao senhor Arquimedes, presidente da Grande Rio FM, e a Chiquinho pelo apoio ao nosso projeto. Eu, Fanuel Alves, me despeço de vocês e os convido para ouvir o nosso próximo programa, que será realizado no dia 30 de abril, com o tema Aspectos Básicos na Alimentação de